No próximo capítulo da novela Mania de Você, Viola impõe algumas condições a Luma e Mavi para trabalhar no restaurante. Ela quer que ambos se comprometam a manter a qualidade do serviço e a seguir suas diretrizes rígidas. Luma e Mavi recebem Viola e Rhodes para jantar, um momento que deveria ser de confraternização, mas que carrega um clima de desconforto. Durante a refeição, Mavi tenta disfarçar seu incômodo, mas suas palavras cortantes revelam sua insatisfação. Viola, percebendo a situação, tenta manter a conversa leve, mas Rhodes provoca Mavi, aumentando a tensão na mesa. Enquanto isso, Diana comenta com Bruna que acha estranho a filha ter encontrado uma foto de Filipa na casa de Volney. Para ela, isso é um sinal de que algo mais profundo está acontecendo entre Volney e a misteriosa mulher. Intrigada, Diana decide confrontar Volney e ameaça exigir que ele saia do resort. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de onde você está assistindo esse vídeo. No bar do resort, Edmilson usa o cartão que Wagner deixou para Yarley pagar a faculdade. Michele, por outro lado, diz a Cristiano que conseguiu o dinheiro que faltava para arcar com o processo. Cristiano, desconfiado, questiona a relação entre Michele e Daniel, levantando suspeitas sobre a verdadeira origem do dinheiro. Rudá, observando toda a situação, teme o envolvimento de Viola com Mavi e Luma. Ele vê isso como uma ameaça ao equilíbrio que ele tenta manter na vida deles. Viola, ciente das preocupações de Rudá, alerta Rhodes para não se envolver com Luma e lembra do plano que traçaram juntos, reforçando que o sucesso do restaurante depende do foco e da disciplina de todos os envolvidos. A noite avança e as tensões se intensificam, deixando todos os personagens à beira de um colapso emocional. As cortinas da trama de Mania de Você se abrem para um novo ato, um palco onde o passado ressurge das sombras, trazendo consigo a figura espectral de Molina. Dado como morto, um fantasma de crueldade retorna para assombrar a vida daqueles que ousaram acreditar em sua ausência. Seu reaparecimento não é um mero capricho do destino, mas sim uma tempestade calculada, um furacão de segredos e ameaças que promete devastar o equilíbrio precário da narrativa. Molina, o mestre da manipulação, emerge das profundezas do abismo com uma agenda implacável. Seu retorno não é um renascimento, mas sim uma ressurreição movida pela sede de controle e pelo desejo de manter a verdade enterrada sob camadas de mentiras. Ele não volta como um homem transformado, mas como um predador ainda mais astuto, pronto para tecer sua teia de enganos e silenciar qualquer voz que ameace expor seus segredos. O convento, um refúgio de paz e fé, torna-se o epicentro dessa trama sinistra. Irmã Sônia é arrastada para o turbilhão de Molina, tornando-se uma peça crucial em seu jogo perigoso. Ela, que buscava a redenção através da oração e da caridade, agora se vê enredada em uma teia de mentiras e ameaças que testam os limites de sua fé e sanidade. A ligação inesperada de Mércia é o prenúncio da tempestade que se aproxima. A voz de Mércia, carregada de apreensão, serve como um prelúdio para o terror que se segue. Ela passa o telefone para Molina, e o silêncio que se instala é mais ensurdecedor do que qualquer grito. A voz do vilão, fria e calculista, ecoa através da linha, quebrando a paz do convento como um trovão em uma noite serena. Se a Luma aparecer, despacha ela daí. Não diz uma palavra. Nada. Lembra do nosso acordo. As palavras de Molina são ordens, não pedidos. Elas carregam o peso da ameaça, a promessa de consequências terríveis caso a freira ouse desafiá-lo. O tom é implacável, a entonação é de quem não aceita recusas. Ele não está pedindo, ele está exigindo. O acordo a que ele se refere paira no ar como uma sombra, um pacto obscuro que aprisiona a irmã Sônia em uma teia de medo e silêncio. A natureza desse acordo permanece um mistério, mas sua existência é o suficiente para paralisar a freira,
transformando-a em uma marionete nas mãos de Molina. Agora não tem mais volta, irmã Sônia. A gente segue junto até o fim ou então já sabe. Vai falar com Deus pessoalmente. A ameaça é explícita, brutal. Molina não se esconde atrás de eufemismos. Ele revela sua natureza impiedosa com uma clareza assustadora. A freira é colocada diante de um ultimato: lealdade incondicional ou a morte. A referência a falar com Deus pessoalmente é um lembrete macabro de que Molina não hesitará em usar a violência para alcançar seus objetivos. O medo se instala no coração de irmã Sônia como um veneno corrosivo. Ela, que sempre encontrou conforto na fé, agora se vê assombrada pela sombra da morte. A fragilidade humana se revela diante da crueldade de Molina, e a freira se debate em um mar de angústia e desespero. Enquanto isso, Mércia, a cúmplice relutante, demonstra uma preocupação genuína, embora tardia. Já te falei, Molina, não pode puxar muito a corda, que se estourar já era. A mulher sofre dos nervos. Ela adverte, sua voz carregada de apreensão. Mércia compreende a fragilidade de irmã Sônia, a instabilidade de sua psique e teme que a pressão exercida por Molina possa levá-la a um ponto de ruptura. Suas palavras revelam uma faceta de sua personalidade, um lampejo de humanidade em meio à escuridão que a cerca. No convento, o refúgio de paz se transforma em um campo de batalha interno para a irmã Sônia. A visita de Luma, uma busca incessante por respostas, e as intimidações de Molina a lançam em um abismo de ansiedade e pavor. Ela se refugia nas orações, buscando consolo e perdão em meio ao caos que a consome. Me perdoa, Senhor, pelas minhas mentiras, me perdoa pelos pecados mortais que tenho cometido. Eu imploro pelo perdão do Senhor, meu Deus, suplica ela, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Suas palavras são um grito de socorro, uma confissão de seus pecados, um pedido desesperado por misericórdia. A fé, que sempre foi seu porto seguro, agora parece distante, quase inatingível. A freira se vê dividida entre a lealdade a Molina e sua própria consciência. Ela sabe que está cometendo um erro, que está se afastando dos princípios que sempre guiou sua vida, mas o medo a paralisa, impedindo-a de agir. O peso da culpa a esmaga, e a cada oração, ela se afunda ainda mais em um mar de remorso. Enquanto irmã Sônia luta contra seus demônios internos, Luma segue firme em sua busca por respostas. Ela se recusa a aceitar as aparências, a se deixar enganar pelas mentiras que a cercam. Sua determinação é inabalável, sua sede de verdade é insaciável. Investigando os mistérios que envolvem sua família, Luma descobre a existência de uma tia chamada Regina, uma figura envolta em mistério e sofrimento. Regina, que luta contra problemas psiquiátricos, está sob os cuidados das freiras no convento, o mesmo lugar que se tornou palco das ameaças de Molina. Essa descoberta adiciona uma nova camada de complexidade à trama, revelando que o passado da família de Luma está repleto de segredos e traumas. A presença de Regina no convento não é uma mera coincidência, mas sim mais uma peça do intrincado quebra-cabeça que Luma está tentando montar. O convento, que antes parecia um lugar de paz e isolamento, agora se revela como um ponto de convergência de segredos e mistérios. Ele se torna o palco de um confronto entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira, entre a luz e as trevas. A ameaça de Molina paira sobre todos, como uma sombra sinistra que se estende sobre cada personagem. Seu retorno não é apenas um evento isolado, mas sim um catalisador que desencadeia uma série de eventos que prometem abalar as estruturas da trama. A tensão aumenta a cada cena, a cada diálogo, a cada olhar. O espectador é envolvido em um turbilhão de emoções, sentindo a angústia de irmã Sônia, a determinação de Luma e a crueldade de Molina. A história se desenrola como um novelo de lã, revelando novos segredos a cada volta, mantendo o público preso em sua teia de suspense e mistério.
O retorno de Molina não é apenas um ponto de virada na trama, mas sim um terremoto que abala as fundações da narrativa, expondo as fragilidades e as forças de cada personagem. Sua ressurreição das sombras não é um mero capricho do roteiro, mas sim um catalisador que desencadeia uma série de eventos que se entrelaçam como fios de uma teia complexa, prendendo os personagens em um labirinto de segredos e ameaças. A figura de Molina, agora mais sombria e implacável do que nunca, paira sobre a trama como uma sombra sinistra, obscurecendo a linha tênue entre o bem e o mal. Seu retorno não é uma simples volta à vida, mas sim uma declaração de guerra contra todos aqueles que ousaram acreditar em sua morte. Ele não busca redenção, mas sim vingança e controle, e para alcançar seus objetivos, ele não hesitará em usar a manipulação, a chantagem e a violência. Irmã Sônia, a freira que buscava refúgio na fé e na oração, torna-se uma peça-chave no jogo perigoso de Molina. Sua fragilidade e sua devoção a tornam um alvo fácil para a manipulação do vilão, que a aprisiona em um pacto de silêncio e medo. A freira se vê dividida entre sua consciência e a ameaça de Molina, lutando contra seus demônios internos enquanto tenta proteger a verdade. Sua jornada é um retrato da luta entre a fé e o medo, entre a obediência e a rebelião, e sua fragilidade a torna uma personagem ainda mais cativante e humana. A ameaça de Molina não se limita à irmã Sônia, mas se estende a todos aqueles que se aproximam da verdade. Mércia, a cúmplice relutante, se vê presa em um dilema moral, dividida entre sua lealdade a Molina e sua preocupação com as consequências de suas ações. Sua apreensão em relação à fragilidade de irmã Sônia revela um lado mais humano de sua personalidade, um lampejo de consciência em meio à escuridão que a cerca. A personagem de Mércia, com sua ambiguidade e seus conflitos internos, adiciona uma camada de complexidade à trama, mostrando que nem todos os vilões são puramente maus, e que mesmo aqueles que se aliam ao lado sombrio podem ter seus momentos de hesitação e remorso. Luma se destaca como um farol de esperança em meio à escuridão. Sua busca incessante pela verdade a leva a desvendar os segredos de sua família, revelando um passado repleto de mistérios e traumas. A descoberta da existência de sua tia Regina, que luta contra problemas psiquiátricos no convento, adiciona uma nova camada de complexidade à trama, mostrando que o passado da família de Luma está intrinsecamente ligado aos eventos que se desenrolam no presente. A determinação de Luma em desvendar a verdade a torna uma personagem inspiradora, uma heroína que não se deixa abater pelas adversidades e que luta incansavelmente para trazer à luz a escuridão. O convento, que antes parecia um refúgio de paz e isolamento, se revela como um ponto de convergência de segredos e mistérios. Ele se torna o palco de um confronto entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira, entre a luz e as trevas. A atmosfera do convento, carregada de simbolismo e mistério, adiciona uma dimensão extra à narrativa, mostrando que mesmo os lugares mais sagrados podem se tornar palco de intrigas e perigos. A teia de segredos e ameaças, tecida por Molina, se estende por toda a trama, envolvendo cada personagem em um jogo perigoso de manipulação e engano. A tensão aumenta a cada cena, a cada diálogo, a cada olhar, mantendo o público preso em um turbilhão de emoções. A narrativa se desenrola como um novelo de lã, revelando novos segredos a cada volta, mantendo o suspense e a curiosidade do espectador. Cristiano, após meses encarcerado injustamente em Portugal, finalmente conquistará sua liberdade. No entanto, o que deveria ser um reencontro cheio de alegria e alívio entre ele e Michele se transformará em um momento marcado por choque, mágoa e segredos que ameaçarão abalar o relacionamento dos dois. A chegada inesperada de Cristiano ao resort onde Michele trabalha será o estopim de uma série de conflitos emocionais
e revelações que prometem prender o público à trama. Antes do tão aguardado reencontro, a novela mostrará o drama vivido por Michelle durante o período em que Cristiano estará encarcerado. A jovem, profundamente apaixonada, se verá consumida pela ansiedade e pelo desespero. Os dias parecerão intermináveis enquanto ela tentará, de todas as formas, obter notícias sobre o julgamento do namorado. Michelle passará horas na casa de Daniel, seu patrão, vasculhando jornais portugueses na esperança de encontrar alguma informação que indique o desfecho do caso. Ela ligará repetidamente para o advogado de Cristiano, mas suas chamadas não serão atendidas, o que só aumentará sua angústia. A incerteza sobre o futuro do namorado será um peso enorme para Michelle, que começará a questionar se ele realmente conseguirá sair daquela situação. Será nesse contexto de vulnerabilidade que Daniel se aproximará ainda mais de Michelle. Sempre solícito, ele oferecerá apoio emocional e financeiro à jovem, mostrando-se um verdadeiro porto seguro em meio ao caos. Quando Michelle estiver à beira de um colapso emocional, Daniel tomará a iniciativa de contratar um advogado renomado para defender Cristiano, um gesto que Michelle aceitará com gratidão. No entanto, o gesto altruísta de Daniel não será desprovido de segundas intenções. Ele, que já nutrirá sentimentos por Michelle, enxergará na fragilidade dela uma oportunidade para se aproximar ainda mais. Durante uma noite especialmente difícil, em que Michelle estará devastada pela falta de notícias sobre Cristiano, Daniel a consolará de uma maneira que ultrapassará os limites da amizade. Em um momento de carência e fraqueza, Michelle cederá aos avanços de Daniel e os dois acabarão indo para a cama juntos. Esse episódio será um divisor de águas para Michelle. Por um lado, ela se sentirá profundamente culpada por ter traído Cristiano pela Segum, mesmo sabendo que ele estava preso e precisando de seu apoio. Por outro lado, ela não conseguirá negar a atração que começará a sentir por Daniel, especialmente diante de toda a ajuda que ele lhe oferecerá. Esse conflito interno será um dos principais motores da trama nos capítulos seguintes. Enquanto isso, em Portugal, Cristiano enfrentará um julgamento tenso e cheio de reviravoltas. Ele será acusado de envolvimento com uma rede de tráfico de animais exóticos, mas o advogado contratado por Daniel conseguirá reunir provas suficientes para inocentá-lo. Durante o julgamento, será revelado que Cristiano foi usado pelos verdadeiros criminosos como um bode expiatório e que, na verdade, ele não tinha qualquer envolvimento real com o esquema. A absolvição de Cristiano será um momento de grande emoção. Após meses de sofrimento, ele finalmente poderá respirar aliviado e planejar seu retorno ao Brasil. No entanto, em vez de avisar Michelle sobre sua liberdade, ele decidirá fazer uma surpresa, acreditando que o reencontro será algo inesquecível. A chegada de Cristiano ao resort será um verdadeiro choque para a jovem. Após dias sem notícias, ela estará lidando com a culpa de sua traição e tentando seguir em frente, quando, de repente, será surpreendida pela presença do namorado. "Consegui, meu amor. Eu fui absolvido. Tô livre e vim te fazer essa surpresa", dirá Cristiano, com um sorriso radiante e os olhos brilhando de emoção. Michelle, porém, não reagirá como ele esperava. Em vez de correr para os braços dele, ela ficará paralisada, incapaz de processar a presença inesperada de Cristiano. A surpresa será tão grande que ela não conseguirá esconder o misto de emoções que tomará conta de seu rosto: alívio, felicidade, mas também culpa e medo. Cristiano, inicialmente, não perceberá o desconforto de Michelle. Ele estará tão feliz por finalmente estar livre que começará a contar com entusiasmo todos os detalhes sobre o julgamento. Ele explicará como o advogado conseguiu provar sua inocência e como ele passou cada dia na prisão sonhando com o momento de reencontrar Michelle. "Eu só pensava em você, Michelle. Era isso que me mantinha de pé. Eu sonhava com esse momento de te ver de novo, de te abraçar
confessará Cristiano, com a voz embargada pela emoção. Mas Michele, ainda abalada, não conseguirá corresponder à intensidade do momento. Ela desabafará, dizendo que os meses de espera foram um verdadeiro inferno para ela. Você não sabe o que eu passei, Cristiano. Eu fiquei sozinha, sem notícias, sem saber se você estava bem, se ia conseguir sair dessa. Foi horrível, dirá ela, com lágrimas nos olhos. Cristiano tentará se aproximar, tocando o rosto de Michele em um gesto carinhoso, mas ela se afastará, visivelmente confusa. Ele ficará magoado, mas tentará entender o que está acontecendo. Eu só consegui me manter vivo naquele inferno na esperança de um dia rever você, estar com você, e você nem me deu um beijo ainda, lamentará ele com a voz baixa, quase como um sussurro. O verdadeiro motivo para o comportamento estranho de Michele, porém, será o peso do segredo que ela estará carregando. A noite que passou com Daniel será algo que a consumirá por dentro, e a presença de Cristiano só tornará tudo ainda mais difícil. Ela se sentirá dividida entre a alegria de ter o namorado de volta e a culpa por ter traído sua confiança. Daniel, por sua vez, não facilitará a situação. Ele estará observando tudo de longe, atento a cada reação de Michele. Apesar de ter ajudado Cristiano, ele terá suas próprias intenções e não estará disposto a abrir mão de Michele tão facilmente. Sua presença será uma sombra constante no relacionamento do casal, criando um triângulo amoroso cheio de tensão e conflitos. Depois de um longo momento de silêncio, Cristiano tentará quebrar o clima pesado. Acabou o pesadelo, meu amor. Agora a gente pode começar de novo, juntos. Eu tô aqui e nada mais vai nos separar, dirá ele, com um sorriso esperançoso. Michele, ainda confusa, finalmente cederá. Ela permitirá que Cristiano a abrace e, após alguns segundos de hesitação, corresponderá ao beijo dele. Será um momento intenso, mas também carregado de incerteza. Enquanto Cristiano estará cheio de esperança para o futuro, Michele estará lutando contra os próprios demônios sem saber como lidar com o que aconteceu entre ela e Daniel. A partir daí, a trama se aprofundará ainda mais nos dilemas emocionais de Michele. Ela terá que decidir se contará ou não a verdade para Cristiano, enquanto lidará com a pressão de Daniel, que não desistirá de tentar conquistá-la. Será que Michele conseguirá superar a culpa e reconstruir seu relacionamento com Cristiano? Ou será que o envolvimento com Daniel acabará destruindo tudo? Os próximos capítulos prometem trazer respostas a essas perguntas, mantendo o público preso à tela, ansioso por cada novo desdobramento dessa história apaixonante. A chegada inesperada de Cristiano ao resort não apenas marcará o início de uma nova fase no relacionamento entre ele e Michele, mas também abrirá as portas para conflitos ainda mais profundos. A jovem, que até então se mostrava leal e dedicada ao namorado, estará diante de um dilema moral que a consumirá por completo. Como lidar com a culpa de ter traído Cristiano com Daniel, o homem que, ironicamente, ajudou a salvar o próprio Cristiano? O retorno de Cristiano, que deveria ser um momento de alívio e celebração, se transformará em um divisor de águas na vida de Michele. A angústia que ela sentirá ao esconder o segredo de sua noite com Daniel será sufocante. E a cada olhar de amor e confiança de Cristiano, o peso de sua culpa crescerá ainda mais. Michele estará presa em uma encruzilhada emocional. Por um lado, o amor verdadeiro que sente por Cristiano, e por outro, a dívida emocional e a atração que começará a sentir por Daniel, um homem que, apesar de controverso, terá sido seu apoio nos momentos mais difíceis. Daniel, por sua vez, se tornará uma figura cada vez mais complexa na história. Ele não será apenas o patrão de Michele ou o homem que financiou a liberdade de Cristiano, ele será o catalisador de um triângulo amoroso repleto de tensão. Daniel não aceitará facilmente que Michele o veja apenas como um erro ou como um momento de fraqueza.
Ele estará determinado a conquistar o coração dela de forma definitiva, mesmo que isso signifique manipular situações ou criar conflitos entre ela e Cristiano. A relação entre Cristiano e Michelle, que parecia inabalável no início da novela, será colocada à prova de formas que eles jamais poderiam imaginar. Cristiano, ainda sem saber do que aconteceu entre Michelle e Daniel, estará cheio de planos para o futuro. Ele desejará reconstruir sua vida ao lado da mulher que ama, deixando para trás os meses de sofrimento e injustiça. Porém, a falta de transparência de Michelle começará a criar rachaduras na relação dos dois. Pequenos gestos, olhares evasivos e momentos de hesitação por parte de Michelle farão com que Cristiano comece a desconfiar de que algo está errado. Du, a carismática e batalhadora cozinheira, começará a trilhar um caminho inesperado e cheio de reviravoltas. Até agora, ela será vista como uma mulher forte, resiliente, que enfrentará desafios com coragem e determinação. No entanto, o futuro reservará para ela algo que nem mesmo sua força e experiência poderão prever. Um relacionamento a três que desafiará suas próprias convicções e a percepção dos que a cercam. Tudo começará com Wagner, o peixeiro generoso e de coração aberto, que se tornará um dos pilares emocionais na vida de Du. Ele será o tipo de homem que, apesar de sua simplicidade, transbordará bondade e paciência. Du encontrará nele um porto seguro, alguém que a apoiará nos momentos mais difíceis. Porém, essa relação, que parecerá sólida e estável, será colocada à prova quando um novo personagem entrar em cena, trazendo consigo sentimentos e desejos que Du não conseguirá ignorar. Mas antes que o amor complicará ainda mais sua vida, Du enfrentará novos problemas causados por Edmilson, seu ex-marido. Ele continuará sendo uma pedra no sapato da cozinheira, alguém que, mesmo após o término do casamento, insistirá em se aproveitar da generosidade alheia. E será justamente essa generosidade que colocará Wagner em uma situação delicada. Edmilson, com seu jeito malandro e oportunista, usará o cartão de crédito de Wagner, que será destinado a pagar a faculdade de Yarley, filho de Du. Esse ato desonesto gerará uma grande confusão. Quando Du e Yarley descobrirem o que aconteceu, a revolta tomará conta da casa. Yarley, que já terá suas reservas em relação ao comportamento do padrasto, não esconderá sua indignação. "Eu avisei, mãe. Esse homem só sabe se aproveitar dos outros", dirá Yarley, com os olhos cheios de fúria. Du, por sua vez, começará a perceber que Wagner, apesar de ser um homem bom, estará sendo passivo demais diante das atitudes de Edmilson. Ela tentará conversar com Wagner, pedindo para que ele tome uma posição mais firme. Porém, Wagner terá dificuldade em confrontar Edmilson, acreditando que todos merecem uma segunda chance. Essa situação criará um abismo momentâneo entre Du e Wagner. Ela sentirá que, por mais que o ame, precisará de alguém ao seu lado que consiga impor limites e proteger sua família. Será nesse momento de vulnerabilidade que o destino começará a agir de forma inesperada. Enquanto tenta lidar com os problemas em casa e no trabalho, Du conhecerá um novo personagem, alguém que trará uma energia completamente diferente para sua vida. Esse homem, cujo nome ainda será mantido em segredo, será apresentado como um cliente frequente do restaurante onde Du trabalhará. Ele será charmoso, misterioso e terá uma sensibilidade que chamará a atenção de Du. Inicialmente, ela resistirá a qualquer tipo de aproximação, fiel ao relacionamento que estará construindo com Wagner. Mas aos poucos, conversas casuais e olhares furtivos começarão a despertar nela sentimentos que ela acreditava estar sob controle. Esse homem, ao contrário de Wagner, será mais assertivo, mais direto em suas intenções. Ele demonstrará interesse por Du de maneira clara, mas sem desrespeitar os limites dela.
Esse contraste entre os dois homens mexerá profundamente com a cozinheira, que se verá dividida entre a segurança e a estabilidade de Wagner e a paixão e o mistério do novo pretendente. Du passará noites em claro, tentando entender seus próprios sentimentos. Ela se culpará por estar dividida entre dois homens, algo que jamais imaginou que pudesse acontecer. Conversará com amigos próximos, buscará conselhos, mas perceberá que, no fundo, apenas ela poderá decidir o que fazer. Enquanto isso, Wagner começará a perceber que algo estará mudando. Ele notará o distanciamento de Du, os momentos em que ela parecerá perdida em pensamentos. Apesar de sua bondade, Wagner será um homem intuitivo e entenderá que o coração de Du estará dividido. Por outro lado, o novo homem não desistirá facilmente. Ele respeitará o espaço de Du, mas deixará claro que estará disposto a lutar por ela, caso ela decida dar uma chance ao que eles poderiam construir juntos. Quando Du finalmente decidir abrir seu coração, algo inesperado acontecerá. Em vez de escolher entre Wagner e o novo homem, ela perceberá que seus sentimentos por ambos serão igualmente fortes e verdadeiros. Essa revelação a deixará confusa, mas também a fará questionar os padrões tradicionais de relacionamento. Será então que a ideia de um relacionamento a três começará a ganhar forma. Du, Wagner e o novo homem terão uma conversa franca e aberta, algo que exigirá coragem e maturidade de todos os envolvidos. Wagner, embora inicialmente surpreso, decidirá ouvir o que Du terá a dizer, pois o amor que sentirá por ela será maior do que qualquer preconceito ou convenção social. O novo homem, por sua vez, demonstrará respeito por Wagner e deixará claro que não estará ali para causar conflitos, mas para compartilhar o amor que sente por Du. A decisão de formar um trisal não será fácil. Du, Wagner e o novo homem enfrentarão o julgamento da sociedade, o preconceito de amigos e familiares, e até mesmo os próprios conflitos internos. Haverá momentos de dúvida, de insegurança, mas também de muito aprendizado e crescimento. Du perceberá que o amor não precisa seguir regras rígidas, que ele pode ser livre e múltiplo, desde que haja respeito, honestidade e consentimento entre as partes envolvidas. Wagner, por sua vez, aprenderá a lidar com seus próprios ciúmes e a enxergar o amor de uma maneira mais ampla. Já o novo homem trará uma visão mais moderna e aberta sobre relacionamentos, ajudando o trio a navegar por essa nova dinâmica. Ao longo dos capítulos, o trisal formado por Du, Wagner e o novo homem se tornará um dos pontos centrais de Mania de Você. Eles enfrentarão desafios juntos, mas também viverão momentos de felicidade e cumplicidade que conquistarão o público. Du continuará sendo a mulher forte e determinada que sempre foi, mas agora estará cercada por dois homens que a amarão e a apoiarão incondicionalmente. Essa nova fase de sua vida a ensinará que o amor pode ser tão vasto e complexo quanto o coração humano é capaz de suportar. Com o desenrolar do relacionamento a três, a vida de Du não será transformada apenas no âmbito pessoal, mas também no profissional. Trabalhando no restaurante de Viola, um ambiente que já será marcado por fofocas e olhares curiosos, Du enfrentará uma nova onda de julgamentos e comentários. A notícia de seu relacionamento com dois homens não demorará a se espalhar pela comunidade, e as reações serão tão diversas quanto intensas. Alguns clientes do restaurante passarão a tratá-la com frieza, enquanto outros, mais progressistas, admirarão sua coragem de viver um amor tão fora dos padrões. Viola, a chefe exigente e visionária, terá uma postura ambígua. Por um lado, ela apoiará Du, reconhecendo sua dedicação ao trabalho e seu talento inegável. Por outro, temerá que a vida pessoal da cozinheira possa impactar a reputação do restaurante. Você é uma das melhores funcionárias que já tive, Du. Mas precisamos ser realistas.
As pessoas falam, e quando falam demais, isso pode prejudicar os negócios, dirá Viola em uma conversa séria com Du. Du, no entanto, não se deixará abalar facilmente. Ela explicará que, apesar das dificuldades, não abrirá mão de viver sua verdade. Viola, eu sempre trabalhei duro e dei o meu melhor aqui. Não é justo que minha vida pessoal interfira no meu trabalho. Eu não vou me esconder, mas também não vou deixar que isso tire de mim o que eu conquistei. Enquanto Du lutará para equilibrar sua vida pessoal e profissional, outro desafio surgirá dentro de casa: a reação de seu filho, Yarley. No início, o jovem terá dificuldades para aceitar a nova dinâmica familiar. Ele questionará a mãe, sentindo-se confuso e até mesmo envergonhado diante dos amigos e colegas de faculdade. Mãe, você já parou para pensar no que as pessoas vão dizer? Eu não quero ser motivo de piada na faculdade por causa disso. Desabafará Yarley em um momento de tensão. Du, com toda a paciência e amor de mãe, tentará explicar ao filho que o amor não precisa se encaixar em moldes pré-definidos. Ela o incentivará a olhar além do preconceito e a entender que o mais importante é a felicidade e o respeito entre as pessoas envolvidas. Filho, eu sei que não é fácil, mas o que eu sinto por Wagner e por ele é real. E eu nunca vou deixar de ser sua mãe, nem vou deixar de lutar pelo nosso futuro. Só peço que você tente entender que o amor pode ser diferente do que a gente imagina, mas isso não o torna menos verdadeiro. Com o tempo, e especialmente ao ver o quanto Wagner e o novo homem estarão empenhados em apoiar Du e fortalecer a família, Yarley começará a mudar sua visão. Ele perceberá que o amor que sua mãe receberá será genuíno e que, no fundo, todos estarão buscando a mesma coisa: felicidade e união. O relacionamento a três de Du, Wagner e o novo homem se tornará um dos assuntos mais comentados da comunidade. Alguns vizinhos e conhecidos se mostrarão abertamente preconceituosos, fazendo comentários maldosos e até mesmo tentando afastar Du do convívio social. Ao longo dos capítulos, Du passará por uma transformação profunda. Ela aprenderá a lidar com suas próprias inseguranças, a enfrentar os desafios com ainda mais determinação e a valorizar cada momento de felicidade ao lado de Wagner e do novo homem. O relacionamento a três não será perfeito, é claro. Haverá momentos de conflito, de ciúmes e de dúvidas. Mas, acima de tudo, haverá diálogo, respeito e um esforço constante para fazer com que a relação funcione. Isis, cada vez mais consumida pela obsessão de proteger seus segredos e manter sua fachada impecável, traçará um plano cruel para eliminar Berta de uma vez por todas. A vilã, que já terá assassinado Henrique e Guga sem hesitar, estará disposta a tudo para garantir que ninguém mais ameace sua estabilidade. Sua mente, afiada e calculista, começará a trabalhar em um esquema meticuloso. Um copo de vitamina envenenado será a arma do crime. A ideia surgirá após uma conversa tensa entre Isis e Lady. Lady, ainda que relutante, será convencida pela vilã de que Berta precisa ser eliminada. Ela já sabe demais. Se ela descobrir sobre Tomás, tudo o que construímos desmoronará, argumentará Isis, com os olhos ardendo de determinação. Lady, embora assustada, cederá à pressão. Tudo bem, Isis, mas isso tem que acabar logo. Não podemos continuar vivendo assim. Isis passará horas planejando o momento perfeito. Ela comprará um veneno discreto, quase indetectável, e o misturará em uma vitamina especialmente preparada para Berta. Cada detalhe será cuidadosamente calculado. O horário, as circunstâncias e até mesmo a desculpa para que Berta aceite a bebida. Nada poderá dar errado. Enquanto Isis arquitetará seu plano, Berta, por outro lado, estará cada vez mais desconfiada. A empresária, sempre atenta aos mínimos detalhes, notará comportamentos estranhos em Isis. Desde que Tomás nasceu,
Algumas coisas simplesmente não farão sentido para ela. A gota d'água será a descoberta de que o tipo sanguíneo de Tomás não bate com o dos pais. Essa revelação será o estopim para que Berta comece a investigar o passado de sua nora. Determinada a descobrir a verdade, Berta contratará um detetive particular. As informações que ele trará serão chocantes. Isis terá um passado sombrio, incluindo uma prisão aos 19 anos por estelionato. Essa descoberta será suficiente para confirmar as suspeitas de Berta de que Isis não é quem diz ser. Eu sabia que essa mulher escondia algo, dirá Berta a si mesma enquanto folheará o dossiê preparado pelo detetive. A empresária decidirá confrontar Isis, mas antes disso, resolverá buscar mais provas. Ela começará a observar cada movimento da nora, anotando comportamentos suspeitos e ouvindo conversas às escondidas. Isso só aumentará a tensão entre as duas, com Isis percebendo que está sendo vigiada. Ciente de que o tempo estará se esgotando, Isis decidirá agir. Ela preparará a vitamina envenenada com suas próprias mãos, misturando o líquido mortal com uma calma assustadora. Isso é para o bem de todos, murmurará para si mesma, como se tentasse justificar o ato monstruoso que estará prestes a cometer. Lady, embora hesitante, será encarregada de entregar a bebida à Berta. Você só precisa entregar e sair, nada mais, instruirá Isis com um olhar frio e implacável. Lady aceitará, mas o peso da culpa começará a corroer sua consciência. Quando Lady chegar à casa de Berta, o plano parecerá estar prestes a funcionar. No entanto, o destino intervirá de forma inesperada. Berta, reclamando de dores no estômago, decidirá não beber a vitamina. Não estou me sentindo bem hoje, vou deixar isso para depois, dirá ela, deixando Lady visivelmente nervosa. Nesse momento, Shirley, sem saber do perigo que estará prestes a enfrentar, entrará em cena. Ele verá o copo de vitamina na mesa e decidirá beber no lugar dela. Se você não quer, eu tomo. Parece delicioso, dirá Shirley, com um sorriso inocente. Lady, ao perceber o que está prestes a acontecer, entrará em pânico. Seu coração disparará ao ver Shirley levando o copo aos lábios. Em um ato de desespero, ela gritará: "Não! Não beba isso!" E num movimento rápido, derrubará o copo no chão, espalhando o líquido envenenado por toda parte. O barulho chamará a atenção de Berta, que ficará confusa com a cena. O que está acontecendo aqui? Olhando para Lady com desconfiança. Lady, tentando disfarçar, dirá que foi apenas um acidente, mas Berta não se deixará enganar tão facilmente. O fracasso do plano deixará Isis furiosa. Quando souber do ocorrido, ela confrontará Lady, acusando-a de incompetência. Você tinha uma única tarefa, Lady. Como pôde estragar tudo? Logará enquanto andará de um lado para o outro, tentando pensar em uma nova estratégia. Lady, por sua vez, começará a questionar sua lealdade à vilã. Isso está indo longe demais, Isis. Eu não posso mais fazer isso, dirá com lágrimas nos olhos. Mas Isis, manipuladora como sempre, usará o medo e a culpa para manter Lady sob seu controle. Se você me abandonar agora, estará tão envolvida quanto eu. Não pense que pode sair limpa dessa história. Enquanto isso, Berta começará a juntar as peças do quebra-cabeça. O comportamento de Lady, o incidente com a vitamina e as informações que terá descoberto sobre o passado de Isis a levarão a uma conclusão inevitável. Sua nora está tentando matá-la. Decidida a se proteger e a proteger sua família, Berta começará a planejar seu contra-ataque. Ela reunirá todas as provas que tiver contra Isis e começará a pensar em como expor a vilã sem colocar sua própria vida em risco. Se ela tentou me matar uma vez, pode tentar de novo. Preciso ser cuidadosa, refletirá. Ao mesmo tempo, Shirley começará a perceber que algo está errado.
Embora não tenha entendido o que aconteceu com a vitamina, ele sentirá que há algo sombrio envolvendo Isis e Lady. Isis, cada vez mais encurralada, começará a perder o controle. Seus planos fracassados e a crescente desconfiança de Berta a deixarão paranoica. Ela começará a cometer erros, expondo-se mais do que deveria. Isso dará a Berta a oportunidade perfeita para agir. O confronto final entre Berta e Isis será inevitável. Em uma reunião tensa, cheia de acusações e revelações, a verdade virá à tona. Berta, armada com as provas que terá reunido, enfrentará Isis de frente. Eu sei quem você é de verdade, Isis, e vou garantir que você pague por tudo o que fez, dirá com uma determinação inabalável. Isis, por sua vez, tentará manipular a situação a seu favor, mas desta vez, suas mentiras não serão suficientes. O cerco estará fechado e a vilã finalmente enfrentará as consequências de seus atos. A história de Isis será um lembrete de que o mal, por mais calculado que seja, nunca triunfa sobre a verdade e a justiça. O destino de Isis será selado de forma inevitável. Após tantas armações, manipulações e crimes, a vilã finalmente enfrentará o peso de suas escolhas. Suas tentativas desesperadas de escapar da justiça e manter sua máscara intacta serão inúteis diante das provas acumuladas por Berta e da coragem de Sirley em expor a verdade. Quando a verdade vier à tona, será um momento de alívio para todos que sofreram nas mãos de Isis. A família, antes dividida por mentiras e desconfianças, encontrará um caminho para a reconciliação. Berta, determinada e resiliente, será o pilar que sustentará a reconstrução da harmonia, provando que a verdade sempre prevalece, mesmo diante das maiores adversidades. Com Isis finalmente derrotada, a novela Mania de Você mostrará que, apesar das reviravoltas e das tragédias, a verdade, a justiça e o amor sempre triunfarão. A queda da vilã será um lembrete poderoso de que o mal pode até prosperar por um tempo, mas nunca conseguirá escapar das consequências de seus atos. E assim, enquanto novos desafios e histórias aguardam os personagens, o público será deixado com a certeza de que, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre uma luz capaz de iluminar o caminho para a redenção e a paz.